rapaziada, hoje estamos recebendo o Glaécio para o desafio cartoleiro da rodada 11. Hoje ele vai trazer peças bastante interessantes aqui para a gente. Glaécio, eu queria começar agradecendo aí por você ter aceitado o convite, né? Sempre solícito aí quando a gente está chamando para participar dos nossos quadros. Tamo junto, eu que tenho que agradecer, né, pelo convite. Será uma satisfação, como você falou, passar dicas bastante interessantes para essa rodada. Já lembrando que tá uma rodada cara, mas a gente vai tentar ali pegar boas peças para formar um ótimo time. Show de bola. Glaécio, só vou passar para a galera aqui as regras, né? Porque sempre tem gente nova chegando, né? O quadro aqui, a intenção do quadro é trazer nomes diferentes para vocês, né? Normalmente, assim, fica muito parecido com os mais indicados, com os mais calados. Os times dos influenciadores ficam muito parecidos, né? Porque são, de fato, ali os melhores nomes, né? Os nomes mais cotados. Mas a gente sabe que sempre tem aquela, né, cartoleiro que quer diferenciar, que quer mudar os nomes. E daí a intenção do quadro é trazer nomes diferentes para vocês. E a regra básica é: só pode escalar no máximo um jogador por posição dos mais escalados. E aí o técnico e o goleiro, como só tem um, obrigatoriamente tem que ser diferentes, tá? Vamos começar aqui já olhando os mais escalados. E eu vou te perguntar, Glécio, você gosta de começar pelo sistema defensivo ou pelo ofensivo? Na minha base de escalação, sempre eu gosto de começar ali do goleiro até os atacantes. Se eu não tiver cartoletas, aí eu faço diferente. Por exemplo, se eu já vejo ali que a rodada está cara, aí eu inverto, começo dos atacantes para os defensores, para poder potencializar o ataque, meio e o que sobrar, colocar na defesa. Essa é a minha Quem vai estratégia. dizer por onde a gente vai começar é você. A gente tem 139 cartoletas. E Então vamos começar pelo a ataque. rodada Não tem cara, né? jeito. Tem que começar pelo ataque, meio, e a gente vai definindo ali os defensores. Show de bola. Glécio, aqui no ataque a gente tem o Depay, o Vegete e o Pedro entre os mais escalados. E daí eu vou te perguntar quem que você vai escolher aqui desse trio de ataque. É o Memphis Depay, porque assim, o Corinthians, quando é mandante, ele é muito forte. E a média dele também é muito boa quando é mandante. Entre eles três ali, Pedro, se fosse o caso, né, provavelmente deve entrar os mais escalados também. Mas assim, entre talvez Pedro, Verrete, Caio Jorge, desses principais para a rodada. O Depay, ele tem um grande diferencial ali, porque quando o Corinthians é mandante, é muito forte. Tem o pênalti, espero que ele não dê uma cavadinha se tiver pênalti, mas o restante ali tá de boa, tá de boa. Eu acho que depois do último ele não seria tão ousado de fazer novamente. Ou seja, né? Ou seja, né? Glécio, então quem que a gente vai fechar nosso trio de ataques aqui, né? Não podendo o Vegete e o Pedro. Assim, eu estava pensando, se não pode o Verrete e nem o Pedro, Caio Jorge seria a opção ali bastante interessante para a rodada, que é um atacante que está num bom momento. Temos que aproveitar a fase do jogador. Pode ser um confronto difícil, um confronto ali que não seja tão fácil, né, teoricamente, mas pelo momento do jogador, eu vejo que ele tem um potencial grande para a rodada. Muitas das vezes, a gente tem que apostar em jogo difícil mesmo, porque assim, jogo difícil, o time entra mais concentrado, vai ter ali mais chance ali, ele não vai querer errar. O Caio Jorge contra o Flamengo, ele fez uma partidaça, ele estava finalizando de fora da área, estava com as finalização que estava muito forte. Em jogo grande é que o jogador quer aparecer, quer se destacar, portanto, Caio Jorge pode ser uma peça ali bastante interessante. Show de bola. E aí, quem seria o nosso terceiro atacante aqui desse time? Já que não pode o Pedro nem o Verrete, eu estava pensando para a gente economizar no Eric Puga, do Bahia. Média básica, tem um confronto ali até favorável, porque o São Paulo ele gosta de sofrer uns golzinhos de atacantes, e eu vejo ali que o Eric Puga pode ser esse diferencial com potencial para a rodada. Show de bola. Vamos já fechar então o nosso banco de reserva? Quem vai ser o nosso reserva aqui nesse time? O Edson Carioca. E só pra gente ter uma O peçazinha ali boneco feio. porque assim, dos mais baratinhos, ele é o que passa mais ou menos uma confiança. Não, a E tem gente o brinca, confronto mais provável. a gente brinca assim de boneco feio, porque assim, né? É. É sempre difícil saber, né? Quando a gente vai nesses caras, esse cara zica. Mas assim, realmente, estatisticamente, é muito favorável para ele, né, cara? Assim, não E, dá. tem- Numericamente, assim, é muito bom para ele essa rodada. e a gente tem que entender também que tem que formar o time de acordo com as nossas cartoletas. Portanto, já escolhemos dois jogadores caro. Coloco o mais baratinho no ataque, para poder diferenciar com um reserva que tem potencial para a rodada.
E como obrigatoriamente já tem como regra fugir, né? Então facilita também poder fazer essas escolhas, né? Agora, olhando aqui os mais escalados, desculpa por interromper, o meio-campo vai ser difícil, porque são os principais meias para a rodada. Escolher só um é É por isso complicado. que o nome do quadro é Desafio Cartoleiro, irmão. Porque é um desafio escalar, tá? É um desafio fugir assim, porque a gente tem excelentes nomes ali. E aí eu já vou te perguntar no meio de campo, né? Quem que você vai escolher desse trio? O Arrascaeta, não tem como deixar o Arrascaeta de fora. É sem lógica, sem lógica. Rodada passada, ele deu ali. Ele não enganou a gente que se enganou com ele em não confiar no Arrascaeta. Ele foi lá e. Beleza, que foi um pênalti ali, mas importante é pontuar, né? Importante é pontuar. Exato. O cara é uma lenda, né, cara? Não E tem quem que a como. gente vai fechar aqui, né? Não podendo nem o Matheus Pereira, nem o Alampa. Eu tava pensando, é porque o time não vai ter tantas cartoletas, mas se tivesse notícias que o Neymar fosse pro jogo, a gente poderia colocar o Neymar. Mas está em dúvida. Então eu colocaria um jogador ali que já passei felicidade com ele. Ele foi um meio-campista ali que pouca gente tinha ele. E ele entregou a mitada. Foi na mesma mitada que entregou o Savarino. Só que é o Barreal. Barreal do Santos. Média básica. Tem grande chance ali de ir bem. Eu vejo ele que tem potencial para rodada. Quando ele fez 19 pontos, eu coloquei ele no time. Essa 19 pontos. Muitos tinham o Savarino mitando. Do nada ele foi lá e entregou a mitada também, o Barreal. E Ajudou o outro, a não ter o prejuízo, né? e o outro seria o Mugni. Além das peças ali que já que tem que fugir, seria um dos jogadores ali que tem um confronto complicado contra o Atlético Mineiro, mas o Ceará, quando é mandante, também é muito forte, tem as bolas paradas, vai que pinta uma faltazinha ou desarma, tem a média básica dele ali, e eu vejo ele para fugir, dá para encaixar esses dois jogadores. Show de bola. O que que a gente vai botar aqui nesse banco de reservas? Agora as opções também ficaram. Eu acho que tem o Rubens dá para colocar, né? Dá sim. O Rubens tem a média básica ali, dá pra gente encaixar ele, se caso necessite do banco. Show. Agora a gente vai para as laterais, para a zaga. Vamos lá para as laterais. Zagueiro a gente dá para. Nas laterais, Show. só deixava só o Wesley. Wesley, já que o Reinaldo, sei que o Reinaldo tem pênalti, o Reinaldo pode ter um possível SG, mas assim, eu confio mais no Wesley. Pra gente deixar só um no time, eu prefiro deixar o Wesley. É o SG mais favorável da rodada, tem média básica também, e eu vejo que tem potencial ali para a rodada, e o Wesley seria a minha escolha ali para diferenciar. Show de bola. E o outro lateral tem o Reinaldo, né? Tem o Reinaldo ali que não pode escalar. Tem também, acho que é Lucas Ramon, se eu não me engano, né? Que é o outro Do do Mirassol, né? Mirassol. Mas eu vou fazer uma portinha diferente. Eu colocaria Matheus Bahia. O Atlético Mineiro cede pontuações ali para o lado que ele joga. Tem chance de fazer desarmes. Se conquistar o SG, a chance dele ir bem é grande. Portanto, eu colocaria o Matheus Bahia. E é um jogador realmente diferente. Show de bola. E ele vem com a regularidade bacana, né? Eu tava olhando o gráfico aqui, ó. 13, 12, 10, 8. Vem numa pegada boa. E se é para diferenciar, é diferenciar com potencial. Não é de colocar um jogador aqui de qualquer jeito. Se a gente for analisar esse time que a gente está montando, tem grandes potenciais ali de entregar boas pontuações. Show de bola. Vamos já então botar o nosso lateral Pode, reserva, pode colocar o Lucas Ramon, né? Do Lucas Mirassol, Ramon. tem o PC do Mirassol. Show de bola. Na Agora zaga, galera, a sobrou gente quantas tem cartoletas? a gente tem um Kaká e o Ortiz e 36 cartoletas para 4 nomes. Daria para a gente colocar o Léo Pereira, escalando um jogador do Flamengo, mas diferenciando. E a gente já poderia, se fosse o caso, colocar o goleiro para ver quanto é que a gente sobra de cartoletas ali para a gente escalar o outro zagueiro. Show. O goleiro não pode ser o Hugo, e aí a gente já vou te A gente perguntar vai aqui. no Fernando Miguel, do Ceará, que é fazendo uma dobradinha ali. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas tem grande chance ali de ir bem. Show de bola. Se pega um SGzinho assim, a chance de imitar também é grande, né? É. Fernando Miguel, E que de acordo com o as Galo cede muita cartoletas, defesa. né? E de acordo com as cartoletas, daria para a gente fazer o quê? Colocar o técnico do Mirassol. Eu acho que dá para colocar, não dá? Mas o Guanais é o mais escalado, aí você não pode escalar o Ah, não pode, Guanais. né? Aí sobrou quantas cartoletas? A gente tem 18 cartoletas para fechar 2 nomes. Agora vamos colocar. Vê se dá para colocar o técnico do Corinthians. Tem que ver. Dorival Júnior.
Aí sobra quantas cartoletas? Sobram 7 cartoletas. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Talvez o Ortiz, né? Que eu acho que o Ortiz. Aí só poderia colocar um dos mais escalados. Isso, né? E a gente Eu tenho, cercaria ali tem o o Ortiz e o possível. Kaká, você A vai gente com o poderia Ortiz. cercar o possível SG do Corinthians com com o Dorival, que é o técnico. Show de Aí você bola. fala Então, assim, tá triplicando o Flamengo. Sim, é o principal SG da mas rodada. é exatamente, né? É o O SG principal. mais favorável. Não tem porquê. Aí fala assim, tá faltando peça do Corinthians. Temos o técnico. Se chegar a pegar SG, a chance de ir bem é grande. Show de bola. Quem que a gente vai botar aqui nessa reserva aqui dos zagueiros? Kaká. Kaká. Eu acho que não dá para fazer o hack, porque sobrou 0,49. Não dá, porque seria o Rocher. Então vamos com o Fernando Miguel mesmo. E E aqui quem que a coloca gente... o Léo Jardim. Mas se caso não quiser também dobrar o Ceará, dá pra colocar o Léo Jardim. Se querem, não Não, quiser quem dobrar. vai montar o time é você. Quem vai dizer se Pode quer ou não deixar. quer é você. A Pode deixar. intenção do time do desafio é pontuar mais que os mais indicados. Não, pode deixar, o Léo Jardim. Show de bola. Quem que vai ser o Léo reserva de Jardim não, luxo desculpa. desse time? O O Fernando Miguel, né? Fernando Miguel. Coloca o Edson Carioca. Edson Carioca de reserva de luxo. E o nosso capitão, Coloca o Depay. Não tem por que fugir muito também da base ali. Memphis Depay. Então, galera, só passando o time aqui para vocês, né? O Glass trouxe aqui o Fernando Miguel no gol. Na zaga, ele trouxe o Léo Ortiz, dos mais calados, e o Léo Pereira. Nas laterais, dos mais calados, ele trouxe o Wesley e aí o Matheus Bahia como peça alternativa. O técnico Dorival Júnior. No meio de campo, dos mais calados, ele trouxe o Arrascaeta e aí alternativas o Mugni e o Barreal. No ataque dos mais calados, ele trouxe o Depay, alternativas ali, o Caio Jorge e o Pulga, com Edson Carioca na reserva de luxo. Show de bola. Lécio, se o Flamengo pega esse SG, já dá um up aí bom no time, né, É cara? verdade. É porque E assim, assim, a os defesa. principais nomes ali do meio de ataque estão, né, cara? Que é o Arrasca e o Depay, né? E se a ideia é fugir, tem que fugir procurando diferenciais, com potencial. A defesa principal para SG é o Flamengo. Aí, para compensar, Matheus Bahia e Fernando Miguel vai ser pouco escalado. E os dois juntos no mesmo time, menos ainda. E assim, tem potencial, né? O Fernando Miguel, mesmo que perca o SG, né? O Galo é o time que mais cede defesas para goleiros. O Matheus Bahia tá com uma regularidade muito boa, né? Um cara bem ofensivo também, né? De repente aí contra esse time do Galo que oscila bastante. Eu gostei do time, tá? Gostei do time aí, peças bastante interessantes. E vai ser Né? uma mitada bastante interessante também. Lembrando a todo mundo que a intenção não é copiar, é trazer nomes para vocês diferenciar. Por exemplo, o Gaes falou ali do Fernando Miguel, vou botar aqui. O Gaes falou do Pulga, vou botar o Pulga aqui, vou botar o Pulga na reserva de luz e tal. Então é pegar um nome ou outro, sabe, para diferenciar seu time, né? Para não ficar tão igual também, né? Você pegar um nome ou outro, né? E querendo aí, também, não querendo dobrar o Ceará, pode colocar o Léo Jardim, que é outro nome também bom para a rodada. show de bola. Léo, meu brother, queria agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite, né, para a gente fazer essa brincadeira aqui. Vamos ver como é que vai dar o resultado aí, se a gente vai conseguir pontuar mais que os mais indicados nessa rodada. Tamo junto, muito obrigado pelo convite e sempre que precisar, tuas ordens. Show de bola. Galera que não deixou o like ainda, deixa o like aí, fortalece. Valeu, tamo junto. Tamo junto.